Oi, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei quando você vai estar ouvindo esse vídeo, mas no meu coração, eu tenho o desejo de começar a fazer essa série de estudos com vocês, porque nós começamos um estudo bíblico no livro de João e muitas pessoas vieram. Hoje tivemos a sala lotada de pessoas para honra e glória de Deus. E tivemos a, a, as pessoas respondendo positivamente ao Evangelho do Jesus que a Bíblia nos ensina e que João faz questão de mostrar aqui nesse livro, que é o Evangelho de acordo com João. Como eu faço as classes online ao vivo, e eu não coloco no YouTube, porque tem pessoas ainda que não podem se identificar, porque elas ainda estão em processo de saída da seita. E eu tenho convidado pessoas que eu amo muito dentro da igreja adventista e que têm perguntado por que você fica falando para todo mundo que você saiu. É porque a coisa é tão linda quando você encontra Jesus, o Jesus que lhe salvou, o Jesus que a Bíblia ensina. É tão maravilhoso que você quer contar para todo mundo. Então, para essas pessoas que não ainda têm coragem de entrar numa sala para fazer um estudo bíblico comigo, com outras pessoas que já entenderam a verdade, outros que estão entendendo agora, eu tenho certeza que alguns de vocês vão escutar o que eu tenho para falar na hora vaga, viajando num carro, ou de ônibus, ou caminhando, ou fazendo os deveres de casa, as tarefas. E vocês podem me escutar, porque olha, faz 5 anos que eu tô fazendo essas coisas aqui na internet e agora eu posso dizer para vocês que eu tô falando melhor. Não tô gaguejando como eu gaguejava antes, porque eu ficava procurando palavras. Mas o livro de João, eu queria começar falando para vocês, é o primeiro capítulo que a gente vai estudar. E eu queria dizer para vocês o seguinte: a metodologia que a gente usa para ler a Bíblia, para aprender da palavra de Deus, é o contexto histórico, tá? A gente procura saber aonde foi escrito aquele livro na Bíblia, quem escreveu, para quem escreveu, como é que era a situação daquele povo para que o livro foi escrito, e também por que foi que aquele livro foi escrito. Porque a gente precisa saber, e um outro detalhe muito importante, a gente precisa respeitar a gramática usada na Bíblia. Porque se um verbo está no passado, a gente vai ler o verbo no passado. Se o verbo está no futuro, a gente vai ler o verbo no futuro. As conjunções, os advérbios, a gente vai levar em consideração tudo. E algumas vezes a gente vai para o original, que é o hebraico, que eu posso responder por isso, porque eu já fiz um curso de 4 anos de hebraico bíblico. E como fala? O grego, eu não entendo nada de grego, queria tanto. Um dia eu vou aprender. Mas hoje em dia a gente tem condições de entrar na internet e procurar. E a gente tem muitas ferramentas para tradução e até para contextualização e a pronúncia, como é que é feita, né? Então, gente, o livro de João era o apóstolo amado, tá? Você vai encontrar pessoas que vão dizer que, como é que você sabe que João que escreveu o apóstolo, a epístola de João? Porque ele diz lá no verso 21, no capítulo 21, ele fala no final, né? Que ele diz que foi um discípulo que ele foi, ele escreveu o que ele viu, né? E tudo é verdade. Ele diz, mas ele não dá o nome dele ali. A gente não vai reinventar a roda. Eu não tenho nada para desacreditar que foi João que escreveu e não vai modificar o que eu estou lendo aqui na palavra do Senhor.
uma coisa que eu sei é que esse livro, ele foi escrito numa época em que existia um conterrâneo de João, que é chamado Cerinthus. Vocês podem procurar Cerinthus. Eu não sei, eu devia ter procurado em português e não procurei, me perdoe, mas Cerinthus. Ele nasceu no ano 50 e morreu no ano 100. Ele morreu novo, mas ele foi conterrâneo de João. E ele morava ali naquela área que João morava, entre Jerusalém e Efésios, ali naquela região de Jerusalém a Efésios. Se você pegar um mapa, você vai ver que realmente é uma área que é longe uma coisa da outra, mas não tão longe assim, tá? Então, eles viajavam e esse Cerinthus, ele estava pregando heresia para o povo que estava se convertendo. Ele pregava que quem criou o universo, quem criou a terra, não foi Deus, não foi Jesus. Jesus não é Deus, Jesus não é Cristo. Cristo entrou em Jesus na hora do batismo. Então, assim, eram as coisas muito heréticas que ele ensinava. E João, ele escreveu esse livro para rebater, para instruir o povo daquela época que estava sendo influenciado por esse herético, esse homem que ensinava heresias. Então vamos escutar o que o livro de João fala. Eu estou lendo a minha Bíblia é de Thompson e a Almeida edição contemporânea, tá? Eu vou ler os versos, capítulo 1, versos de 1 a 18. O verbo se fez carne. João falando aqui, você vai ver que ele aqui tá mostrando para essas pessoas quem é Jesus. Jesus é Deus? Como é que é? Como é que eu explico isso? Então vamos lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo aqui é a palavra em grego logos, que significa a palavra, o verbo. E a gente já sabe disso, mas tem uma curiosidade que eu mostrei pro pessoal na classe hoje, eu vou mostrar para vocês. Quando você vai para o livro de Gênesis, você entende o que João está dizendo aqui, porque ele está começando com o livro de Gênesis. Olha o que ele diz. No princípio era o verbo, a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aí quando eu vou para Gênesis 1, eu leio, vou ler para vocês em hebraico, tá? Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha'aretz. Eu acho que eu leio como mais ou menos primeira série, segunda série, né? Mas pelo menos eu ainda leio, tá? Então, a primeira frase da Bíblia em hebraico, ela diz: no início, no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra, tá? Essa primeira frase em hebraico tem uma palavra no meio dela que não significa nada, que não modifica a frase. Se você tirar, a frase continua a mesma. E ela aponta para alguma coisa. E essa palavra em hebraico é essa daqui. Vai ficar um pouquinho difícil, porque aqui é a primeira, não sei, a câmera tá invertida, né? Então esse é o Aleph e esse é o Tav. Essa é a primeira letra do alfabeto hebraico e essa é a última. E essas duas palavras, essas duas letras que formam a palavra Aleph, Tav, primeira, se fosse no português seria o A e o Z. Essas duas letras estão em forma de palavra, o verbo, logos, na primeira frase da Bíblia. E essas duas letras são Aleph e Tav, desculpa. Aleph, primeira letra do alfabeto, Tav,
última letra do alfabeto. Se fosse português, seria o A e o Z. E Jesus disse que ele é o alfa e ele é o ômega. Eu prefiro pensar que Jesus disse, eu sou o Aleph e eu sou o Tav. Porque a língua dele, se bem que ele também conhecia o grego, mas a língua que ele usava era o aramaico, muito próximo do hebraico. Então são coisas assim, detalhes. Eu só queria mostrar que a gente às vezes perde na tradução, mas no original a gente encontra assim, são coisas fascinantes. Mas então vamos continuar na leitura aqui do livro de João, capítulo 1. Todas as coisas foram feitas por meio dele, o verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele está dizendo isso aqui também porque uma das coisas que os Cerintos falava, uma das heresias, era que a criação não é de Deus, não foi Deus que criou. Deus depois veio e deu uma organizada, mas não foi Deus que criou. Então ele faz questão de colocar aqui que o verbo estava com Deus e era Deus, e que através dele tudo que se foi feito, nada do que foi feito não foi feito. Tudo que foi feito não teria sido feito se não fosse por ele, porque foi tudo feito através dele, tá? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Essa luz é Jesus. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio com testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Esse é o João Batista, de quem Jesus falou que nascido de mulher, nenhum foi maior que João. Esse é João Batista, o primo de Jesus, que reconheceu a presença de Jesus no ventre da mãe, enquanto ele ainda estava no ventre da mãe dele. Ele, João Batista, não era luz, mas veio para testificar da luz. Gente, essa luz aqui não é a luz que a Igreja Adventista chama de escritos de Ellen White, tá? Essa luz aqui é o próprio Jesus. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele. Olha só, ele já estava no mundo, mas ele estava vindo no mundo. Eu gosto de parar para pensar. Olha só, Jesus estava sendo tecido dentro do ventre da mãe dele, ao mesmo momento que ele tinha tecido a mãe dele quando ela estava no ventre da mãe dela. E ele também estava tecendo João Batista, que estava dentro do ventre da mãe de João Batista, que o próprio Deus tinha tecido no ventre da mãe dela também. Então, Deus, ele era, ele estava, ele é e ele sempre vai ser. Então, ele estava no mundo, ele veio ao mundo e o mundo não o recebeu. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. E é aquele mundo daquela época. E a gente sabe que todas as profecias foram dadas ao povo de Israel. Os judeus, para ser claro, né? Claro que o povo de Israel, a gente diz hoje judeu, fica mais fácil de entender. Mas o povo de Israel eram as 12 tribos dos filhos de Israel. Eles tinham todas as profecias e eles não entenderam as profecias. E a profecia foi cumprida em Jesus. E eles não viram, porque eles estavam seguindo ensinamentos humanos, estavam presos em suas próprias ideias, em suas próprias maneiras de fazer a interpretação das profecias, e eles não perceberam que Jesus veio. Os próprios discípulos, lembra? Os filhos do trovão, o João e Pedro, eles chegaram e disseram assim, João e Simão, né? Se você, quando você estabeleceu o seu reino, deixa a gente sentar do seu lado direito, eles eram não apenas os discípulos de Jesus, mas eles faziam parte não só dos 12, mas dos 3 mais próximos.
João, Pedro, Iago e João, não é? E eles também não entenderam. Eu estava ali andando com Jesus. O povo de Israel tinha as profecias e não entenderam quando Jesus veio. Aí eu fico pensando que hoje o povo da igreja adventista está tão bitolado a achar que a interpretação de profecia é aquilo que Ellen White ensinou, que Jesus está perto de voltar. E eles estão esperando coisas acontecerem que não é realidade. Eles esperam um decreto dominical mais do que eles esperam Jesus. Porque eles condicionam Jesus voltar a esse decreto que não tem lógica. Então, cuidado, porque as pessoas dentro da igreja adventista estão bitoladas com uma interpretação de profecias que não deixam eles entenderem ou verem o que é e que realmente está escrito aqui. E eu vou dizer para vocês por quê. Olha que Paulo fala aqui em 2 Coríntios 3. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu mostrei para o pessoal aqui na classe. 2 Coríntios 3. Gente, Coríntios caiu da minha Bíblia aqui, viu? Mas, ó, tô fazendo ao vivo aqui, gente, viu? Fica aí, 1 Coríntios. Desculpa, 2 Coríntios 3. Olha o que Paulo diz. Era melhor eu pegar ela em português. Muito melhor do que em inglês. Porque eu fico pedindo pro pessoal ler, porque eu faço os meus estudos na Bíblia em inglês, porque eu já tô acostumada, mas 2 Coríntios eu vou ler para vocês agora em português. 2 Coríntios 3. Olha o que Paulo fala, porque que muitos não entendem. Tá? Que isso não é coisa de agora, não. Isso é de muito antes. Lembra que João tá escrevendo esse livro porque o povo estava seguindo ensinos errados de um herético na época. Então, olha o que ele diz assim. Eu vou começar a ler do 3:11. 2 Coríntios 3, a partir do 11. Pois o que foi... a partir do 10. Pois o que foi glorioso não é em comparação com a glória insuperável. Ele está falando de quando Moisés foi lá no monte e ele ficava com o rosto brilhando. E se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Moisés ele colocava o véu no rosto para que o povo de Israel não visse a glória de Deus desvanecendo do rosto dele. Portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não contemplassem o fim daquilo que desvanecia, ou seja, a glória que ele tinha por ter estado conversando com o próprio Deus. De fato, seus sentidos foram endurecidos, pois até hoje a leitura da antiga aliança, que é a aliança feita com Moisés, lá no Monte Sinai, até hoje, quando a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Não foi removido. Toda vez que você lê Moisés, não foi removido, porque somente em Cristo ele é abolido, esse véu. Lembra o véu que se partiu do alto a baixo? E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então vocês não entendem porque tem um véu, porque vocês ainda estão presos na aliança que foi feita com Moisés. Vocês ainda estão presos na aliança legalista da lei e não mais na graça que foi dada através de Jesus, porque ele aqui também fala que a graça foi dada através de Jesus e a lei dada através de Moisés. Então, como vocês se apegam só à lei, vocês não entendem as coisas do Espírito, porque só entende as coisas do Espírito aqueles que estão realmente... Quando hoje eu fiz uma pergunta para o pessoal na classe,
Você aceita Jesus como seu Salvador? O Evangelho, você sabe o que é o Evangelho? Paulo fala em 1 Coríntios 15, de 1 a 4, que o Evangelho é que Jesus veio, foi enviado por Deus, ele morreu pelos meus pecados, porque teve que ter derramamento de sangue, ele foi sepultado, no terceiro dia ele ressuscitou. E quando eu recebo essa mensagem, quando eu escuto desse Evangelho, e quando eu recebo isso no meu coração, Paulo também fala lá em Efésios 1, 13, que nesse momento eu sou selado pelo Espírito Santo como garantia da minha salvação. E eu falei para minha classe hoje, nunca mais vocês vão ter uma situação de vida ou morte. Porque a partir de hoje, quando você aceita Jesus e é selado pelo Espírito Santo, que o selo de Deus é Espírito Santo e não sábado, quando você aceita o Evangelho puro de Deus, que é a vida e morte de Jesus, e você aceita, você é selado pelo Espírito Santo como garantia da sua vida eterna. Então, o que acontecer é vida ou vida. Então, por isso que a gente precisa ler a Bíblia, sabendo que a gente precisa nascer de novo, como Jesus falou para Nicodemos, e assim que você nasce de novo. Você precisa nascer de novo, porque nós nascemos em pecado com o espírito morto, porque foi assim que a gente herdou de Adão e Eva. E eles, eu tô com a minha gatinha aqui, ó, ela me assustou agora. E eles morreram no momento em que eles comeram do fruto. Morreram na hora, porque Deus falou isso. No dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Eles morreram. Depois de, já tinham mais de 900 anos, foi que eles conseguiram realmente sair e morrer realmente, fisicamente, né? Mas eles morreram na hora e foi uma morte espiritual. E ela quer estudar a Bíblia também aqui comigo, gente. Olha que coisinha mais linda. Então, gente, o livro de João, a gente lê e a gente pede a Deus que abra o conhecimento da gente, porque Paulo fala que o Espírito de Deus fala, o Espírito dele fala com o meu espírito, mas para isso acontecer, eu tenho que nascer de novo, eu tenho que ter o meu espírito nascido de novo, porque foi isso que ele falou para Nicodemos. É isso que ele diz, olha, você tem que nascer de novo. Ele disse, eu vou entrar de volta na barriga da minha mãe. Disse, não, seu abestalhado, você tem que nascer de novo, porque quem nasce da água é carne, e quem nasce do espírito é espírito. E você não entende. Então, muitos não entendiam, porque eles não entenderam a interpretação das profecias que apontavam para a vinda de Jesus, né? Então, seguindo aqui que ele fala, ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Então, lá em Colossenses, se você tiver tempo, você pode ler também, que ele diz que Jesus, ele é a imagem invisível de Deus. A gente sabe que Jesus é a glória de Deus. Ele diz aqui, ninguém nunca viu a Deus, mas você viu a Jesus. Alguns viram a Jesus, né? E porque Jesus, ele foi a encarnação para que eu, com os meus olhos carnais, pudesse ver a Deus. Quem viu a Jesus, viu a Deus. Ele falou assim, você pergunta quem é o Pai? Vocês estão comigo há tanto tempo, como você pergunta quem é o Pai? Né? Porque ele chamava o Pai de Pai também. Então, assim, são coisas que é difícil para a gente entender, mas a gente sabe que tudo na Bíblia testifica do Filho. E é isso que o livro de João pretende a partir dos nossos estudos. Nós vamos chegar mais adiante e vamos... eu parei no 18, no capítulo 18,
E a gente vai continuar a partir do versículo 18 do capítulo 1. E a gente vai continuar então, e na próxima semana eu coloco para vocês o resumo do que foi que a gente estudou hoje. E que Deus possa abençoar vocês. E como eu perguntei para os meus amigos, eu pergunto para vocês aqui também. Vocês querem realmente Jesus? O Jesus que não tem princípio nem fim. O Jesus que estava no princípio, ele era o verbo, ele era Deus e estava com Deus. Você quer que ele seja o seu Salvador? É esse Deus que não foi criado. É esse Jesus que é Deus, que veio e que morreu por você. Se você disser sim, você é selado pelo Espírito Santo. E esse selamento é como garantia da sua vida eterna. A partir daí, você vai abrir a Bíblia, eu prometo para você. E você vai abrir e você vai entender coisas que você não entendia antes. Porque é isso que o Espírito de Deus faz no espírito do homem que nasce de novo. Então, que Deus abençoe vocês. Paramos no verso 18, capítulo 1. Próxima semana a gente vai ter outro estudo. E aí eu vou fazer de novo o resumo do que a gente estudou. Fique com Deus e até lá.